Isso aí, galera, tamo aí de novo, tela cheia, então não é react, vocês já devem ter visto ali na thumbnail o que a gente vai discutir, então senta o dedo no like, eu acho que é uma discussão importante, né? Para todo mundo que acompanha aqui o canal, todo mundo que decidiu apoiar ou criticar a minha decisão de compor como um militante do PCdoB e buscar um espaço na política burguesa. Então, o primeiro ponto que eu quero abrir esse vídeo é dizer o seguinte, gente. Eu não sou candidato a nada, tá? O que tem é uma conversa e uma filiação, uma disposição de um diálogo, e um diálogo muito franco com o PCdoB, que eu me senti muito acolhido, no sentido de eu buscar essa filiação com a pretensão de colocar meu nome à disposição para uma candidatura, se essa candidatura for sustentada por um partido que apoie essa candidatura. E o PCdoB se mostrou receptivo no sentido de levar esta conversa adiante para as demais instâncias do partido. E eu fiquei muito feliz com a postura. Essa postura partiu de um incentivo de vocês, das pessoas que acompanham aqui o canal. Eu já tinha jogado essa toalha, como eu falei no outro vídeo, inclusive vinha falando em tom mais de brincadeira do que qualquer coisa, no sentido de se aparecer um partido, etc e tal, a coisa acabou indo para esse lado, porque eu acho que a gente tem algum capital político aqui. Que a gente provou isso na eleição passada, né? Então a gente tem algum substrato para avaliar o impacto que a gente tem na sociedade. Acho que hoje esse impacto é muito maior, o canal tem o dobro do tamanho, o dobro da projeção. Se a gente trabalhar bem, a gente consegue levar aquilo que a gente defende para mais gente. E hoje, então, eu quero fazer aqui alguns comentários sobre as primeiras repercussões deste meu anúncio, tá? De estar compondo, junto com o PCdoB, com a pretensão de ser candidato. Isso ainda vai ser avaliado dentro do partido. Eu tenho que colocar nesses termos, gente, porque uma das questões centrais eu tenho uma formação política, embora já com alguma experiência dentro do marxismo-leninismo, que não é aquela formação do militante que cresce dentro das bases da organização e que, portanto, se coloca nesses momentos, por exemplo, de escolher candidatos, como uma pessoa da confiança do partido. Então é natural que o partido não tenha confiança. Tá? Por isso que eu estou aqui dizendo, nós vamos precisar provar que a gente tem força política para reivindicar este espaço, e essa reivindicação vem junto com uma postura de construir um mandato de maneira coletiva. Tá? Então a gente também tem que mostrar essa força política. E aí vem a primeira questão. Quando eu coloquei o vídeo naqueles termos, ou seja, eu agi de maneira muito honesta, abrindo para o grande público qual o debate que está sendo debatido. Por quê? Porque assim, gente, eu faço um chamado a todo mundo que acredita que essa pode ser uma boa estratégia, tá? Para que a gente possa levar adiante a nossa proposta comunista. Todo mundo que acha que é uma boa estratégia vai ter que me apoiar nesta empreitada para que a gente consiga materializar esta pretensão. Então eu tinha que colocar de maneira muito clara e muito honesta para que aquilo que para mim é o mais importante, que é a minha comunidade, entenda todos os passos que eu estou dando. E aí, gente, uma crítica recorrente que eu acho que vale a pena eu responder é a seguinte: mas Humberto, você não vai capitular também? Não vai ser um simples reboquismo de uma política altamente rebaixada tocada pelo PT? Aí, gente, eu vou pedir para vocês se atentarem a uma questão que é muito importante, que é a seguinte. Eu sequer tenho a possibilidade de fazer isso. Por quê? Se eu fizer isso, eu simplesmente vou destruir o que eu estou construindo aqui nesta comunidade há 10 anos. Se eu, cinicamente,
esquecer tudo o que eu venho defendendo nestes 10 anos, eu vou queimar o filme com a minha comunidade. E aí, não só eu não vou conseguir a candidatura, que depende desta comunidade, como eu acabo com o canal. Que, se vocês não sabem, hoje é meu ganha-pão. Vocês entendem? Eu não tenho sequer esta possibilidade. É muito mais fácil eu romper com qualquer organização em função das minhas posturas do que mudar as minhas posturas em função da organização. Porque mudar a minha postura em função da organização significaria decretar o fim do meu canal. Então, se você tem receio que eu vá mentir daqui para frente, não dizer o que eu realmente penso de qualquer coisa da avaliação da conjuntura política, você está desprezando que, ao fazer isso, eu vou jogar no lixo toda a moral que eu tenho com a minha comunidade. Isso sequer é uma possibilidade. Entenderam, gente? Então eu sei que é natural ter este receio, tá? Por quê? Porque ao longo da história, muitos revolucionários, desde a época de Lenin, capitulam pelo formalismo da estrutura política burguesa e abandonam o preceito central da revolução. Então não é um temor justificável, tá? A meu favor, eu digo, além do que eu já disse, né, que se vocês entenderam, como eu tenho uma formação política que não está nessas estruturas partidárias, desde o princípio, eu não cresci ali dentro, tá? Eu tenho a minha razão de existir enquanto figura pública centrada na minha comunidade, duramente construída ao longo desses 10 anos. E que, portanto, isso é a segurança que vocês precisam. Porque se eu fosse um quadro que cresceu de uma outra maneira, enquanto figura pública, enquanto quadro político, eu não teria este compromisso. Hoje o meu compromisso é com a minha comunidade. Claro, com o Coletivo Soberana, claro, a partir do momento que eu compuser com o PCdoB, também enquanto um filiado do PCdoB, um militante do PCdoB, mas a minha existência enquanto figura pública depende da minha comunidade, que tem que entender a movimentação política que eu faço, porque este canal aqui, ele é uma ferramenta política, claro que hoje é o meu ganha-pão também, porque se vocês entendem também, uma das coisas que eu tenho dito é, para que a gente possa militar profissionalmente como eu faço, eu me classifico como um militante profissional, a gente precisa de financiamento. O canal me financia, eu sou um militante profissional por causa do canal, mas o canal é uma ferramenta política, de comunicação política, de agitação e propaganda. Tá? Então, assim, podem ficar tranquilos, porque não há a possibilidade de eu mudar aquilo que eu venho dizendo aqui. Porque se eu fizer isso, eu estarei dando um tiro no próprio pé. Eu perco aquilo que para mim é mais importante, que é a confiança da minha comunidade. Isso não é uma discussão. Segundo ponto que eu quero falar aqui é algo que já há bastante tempo, desde quando eu gravei aquele vídeo lá, A Esquerda Morreu, já estava claro para mim. E eu já venho dando algumas alfinetadas há algum tempo. Que é um perfil de determinados militantes da esquerda radical que me parece que tem como objetivo, tem muita razão e pouca efetividade. Que se contenta em ser reconhecido pelo seu grupo como um intelectual. Mas esse grupo é meia dúzia de gato pingado. Esse perfil de militante está muito mais preocupado em ter razão do que ter povo. Se tiver que escolher entre ter povo e ter razão, prefere ter razão. Pois eu acho que razão a gente já tem há muito tempo. Nos falta o povo. Não é que a gente não tenha que ter razão, mas ter razão sem ter povo é não ter razão. Porque a galera se apega, alguns, tá? E é uma minoria.
que está espalhada em várias organizações. Eu não estou falando de organização especificamente nenhuma da esquerda revolucionária. Mas é um perfil de militante que tem em tudo que é organização e que conduz à derrota. É uma gente viciada em derrota. Viciada em derrota. É aquele meme. Sabe aquele meme dos molequinhos jogando videogame e aí tem um molequinho menor com joystick desplugado? É essa esquerda que eu tô falando. Essa esquerda que eu tô falando é o molequinho com o joystick desplugado quando o assunto é o debate político. Por quê? Porque o que essas pessoas discutem tendo lá razão, ninguém ouve. Não dá 1%. E eu tô determinado a mudar isso. E tem bastante gente dentro do movimento revolucionário determinada a mudar isso. E não necessariamente com a mesma estratégia que a minha. Nós vamos falar disso mais pro final. Ou seja, eu tenho uma estratégia que eu tenho muita fé, e é uma questão de crença, porque a gente vai ter que testar, eu posso estar errado. Eu posso quebrar minha cara e estar errado, lógico. Mas hoje eu acredito que é uma estratégia factível. Você pode discordar dessa estratégia. Agora, aquele perfil que não admite a existência dessa estratégia, em geral, é aquele perfil da esquerda jogando com o joystick desplugado. Dessa gente eu quero distância. Dessa gente eu quero distância. Algumas pessoas que acabam sendo seduzidas por esse discurso da esquerda que joga com o joystick desplugado, eu relevo, porque tem uma questão que eu já venho percebendo, e aí é uma das coisas boas de ser velho. Eu já ter visto muita coisa acontecer. Que é o seguinte, com 20 e poucos anos, o militante toma conhecimento da teoria marxista, é seduzido por aquilo, quer ajudar a construir aquilo e entra para uma organização revolucionária. Nessa organização, em algumas delas, você vai ter ali uma estrutura marxista-leninista. Esse jovem entra para essa estrutura e começa a estudar e a perceber que aquilo que está no papel, lá nos escritos de Lenin, quando colocado na prática, funciona. Esse jovem começa a tocar tarefa, começa a participar de uma estrutura organizativa leninista e começa a ver isso funcionar. E aí o jovem fica muito empolgado, porque isso é muito bom e funciona mesmo. E aí o jovem, quando vê, por exemplo, uma estratégia tipo a que eu tô tentando adotar, vê isso como revisionismo, tá? Vê isso como uma ameaça e repele. Fica naquilo ali que ele tá vendo dar certo, tá? Mas o que acontece depois? Aquilo ali é só aquilo ali mesmo. É aquele tipo de tarefa, é aquele tipo de conquista que se consegue. E aí aquele militante, em geral, que tem esse perfil, repito, é uma minoria, ele vai perdendo aquela empolgação do início, porque ele aos poucos vai percebendo que é só aquilo ali mesmo. Ah, daqui a pouco se consegue ganhar um DCE ali, se consegue organizar um ato aqui, consegue compor num ato lá, mas vai ficando nisso. Então ele vai ficar muito empolgado no início, lá pelas tantas mais ou menos, daqui a pouco ele já nem cola mais no ato e daqui a pouco ele já tá tocando a sua vida porque a vida empurrou ele pro outro lado. Mas esses movimentos continuam existindo porque outros jovens chegam e também são seduzidos por aquele primeiro momento onde tudo parece que vai dar certo. Mas a coisa não vai para além daí. Não vai para além daí porque a gente não consegue transformar o comunismo em um movimento de massas. A gente fica circunscrito a esses guetos. Tá bom? Essa postura, que em parte é subscrita por militantes que simplesmente não perceberam isso ainda, e outra parte, esses que eu quero distância, sabem que é só isso mesmo para sempre, mas estão plenamente satisfeitos. Podem passar 10, 15 anos numa organização, ou em várias, alguns até acham que não tem nenhuma organização boa o suficiente para eles. Que eles são tão marxistas, tão fodões, que todas as organizações marxistas não são boas o suficiente para ele. Por quê? Porque o que ele quer é manter, né, uma influência sobre um pequeno grupelho ali que o vê como um marxistão da porra que entende muito de marxismo. Não entende nada. Porque não sai disso. Vai ficar nisso para sempre. E aí vai trocando os militantes ali. Mas repito, não estou falando de nenhuma organização específica, e repito,
me parece ser minoria esse grupo aí. Parece-me ser bastante minoria, mas tem. E esses, galera, eu não tô nem dizendo aquele que tá lá ainda naquela fase de empolgação. E que por enquanto acho que eu tô errado, mas é um militante ainda inexperiente e ainda não percebeu que não sai disso. Esses eu quero colar junto comigo porque eu quero mostrar que não é bem assim. Agora, esses outros, tá? Que o que querem, na verdade, é ter moral para um grupelho e jamais transformar o comunismo num movimento de massas, esses eu quero distância. Eu quero distância. Porque essa é aquela esquerda que no debate político está jogando com o joystick desplugado. E está feliz assim. Está feliz assim. Esse eu quero distância, gente. Esses eu quero muita distância. Entenderam? Porque não são capazes de transformar o comunismo em um movimento de massas. E esse é o meu compromisso. Isso não quer dizer que não existam outras estratégias que não são a minha. Tá? E aqui eu quero retificar algo que eu disse no vídeo onde eu anunciei a minha entrada para o PCdoB, onde eu chamei o camarada Jones Manuel de antipetista. Ok, eu errei, fui moleque. Não deveria ter usado essa expressão, porque ela leva a uma interpretação diferente da interpretação que eu tenho e daquilo que eu quis dizer. Então foi um erro de comunicação da minha parte. Eu não assisti o vídeo do Jones ainda comentando o meu vídeo. Vou assistir, relevo a opinião do Jones, acho que o Jones é um grande intelectual e acho que Jones não é essa esquerda que joga com o joystick desplugado. Eu entendo que Jones está numa estratégia diferente da minha, mas é uma estratégia que eu justifico como sendo uma estratégia válida. Ele pode estar certo e eu errado. Eu acredito que ele tem sim um compromisso com a transformação do comunismo em um movimento de massas, porém ele está numa estratégia diferente da minha. Eu respeito a estratégia dele, não assisti o vídeo dele ainda, então não vou comentar, mas pelo que eu conheço de Jones, acredito que ele também deva respeitar a minha estratégia, por mais que ele possa discordar. É do jogo, tudo certo. Quando eu chamei Jones de antipetista, o que eu quis dizer, e que para mim é correto, é que me parece ser linha de comunicação política do Jones e do seu canal, um enfrentamento direto ao PT, ao Lula, ao governo, no sentido de ser foco da sua comunicação política apontar o neoliberalismo do governo, se colocar como um grupo político de oposição. 9 em cada 10 postagens de Jones, claro, estou fazendo uma hipérbole aqui para justificar meu ponto, são críticas ao PT, ao governo e ao Lula. Perfeito? Então, quando eu falei antipetismo, eu falo nesse sentido. Tá? Para mim, eu não estou na cabeça do Jones, nem na organização do Jones, eu estou dizendo o que passa para quem assiste o canal dele, e eu assisto o canal dele. É que essa é a estratégia de comunicação política deles. E o que eu disse, talvez não tenha ficado muito claro, é que eu acho uma estratégia válida. Ambiciosa, que tem riscos e que eu não compartilho. Mas eu acho que é válido. Porque me parece que Jones quer disputar a consciência do eleitor médio do PT, que é muito forte no Brasil em termos de movimento de massa, tanto é que elege o Lula, mesmo com toda a força do bolsonarismo. Me parece que Jones quer fazer essa disputa. E eu acho que é uma disputa válida, é algo que ele tem razão de fazer. Eu posso discordar, mas não posso admitir que isso não é uma estratégia. Eu acho que tem implicações nisso. Implicações perigosas, no curto prazo, sobretudo. Mas que é necessário disputar no sentido de superar Lula e o PT, se a gente quiser realmente construir uma via revolucionária, disso eu não tenho dúvidas. Disso eu não tenho dúvidas. Então eu partilho de quase todas as críticas que ele faz. Talvez eu não use o mesmo tom, mas eu partilho da crítica e acho que é uma estratégia política válida. Por isso que eu disse, não me parece que Jones seja a esquerda que está jogando com o joystick desplugado. Ele tem só uma estratégia diferente da minha. Tá? Porque no mais, é aquilo que eu disse, eu vou continuar aqui, ipsis literis, defendendo o que eu defendia, na comunicação que eu venho tendo. Vocês podem fazer um teste, entrem na aba de ao vivo ali dos vídeos, peguem a nossa live de domingo, que é o principal elemento da nossa programação, e avaliem a nossa matéria de capa. Vai ter uma porção de capas criticando
sobretudo a política econômica do PT, que eu vou continuar criticando. E tem algumas questões também onde eu elogio, eu digo, aqui é isso aqui que tem que fazer mesmo. Ou seja, já era a minha postura não ter como foco da minha comunicação política uma oposição ao governo. Tá? Se vocês não perceberam isso, tanto é que eu sou muito acusado aqui por essa turma que acha que essa é a única estratégia possível de ser muito petista, de passar pano pro Lula. Isso eu já escuto desde o início do mandato. E sempre ficou aquela coisa do petismo de Schrödinger nos meus comentários. Né? O petista acha que eu sou antipetista, né? E aquele que está contra o PT e não admite nada, acha que eu passo pano pro Lula. Porque simplesmente não entenderam que vem sendo assim a minha postura já há bastante tempo. E essa postura eu vou continuar. Porque eu entendo que há um espaço, sim, de disputa, né, pelo eleitor médio petista, mas existem custos de fazer isso neste momento. Eu estou fazendo uma opção estratégica de tentar comunicar para mais gente, tentar transformar o comunismo em um movimento de massas, sem partir para este enfrentamento enquanto norte da comunicação política agora. O que eu estou querendo dizer é, eu vou continuar criticando da forma que eu venho criticando desde o início desse último governo do Lula. Mas se vocês repararem, desde o início deste último governo do Lula, eu nunca tive como norte que orienta a minha comunicação política ser uma oposição frontal ao governo Lula. É só olhar o que eu venho fazendo desde sempre. Por uma questão estratégica, de entendimento estratégico que eu tenho. Eu sempre me coloquei aqui como independente nesse sentido, em relação ao governo. Eu sou independente por quê? Porque eu não estou amordaçado. Eu vou fazer todas as críticas que eu acho que eu deva fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho um compromisso com ser oposição. Por isso que eu sempre me coloquei como independente aqui. E assim eu permanecerei. Tá bom? Então, gente, assim, as primeiras avaliações são muito positivas. Eu esperava muito mais críticas. O que é bom, porque eu acho que essa esquerda que joga com o joystick desplugado, ela é menor do que o barulho que ela faz. Por isso que eu tô mais seguro ainda em querer distância. E o que vocês vão reparar na minha comunicação política daqui pra frente? Eu vou bater nessa gente sem dó nem piedade. E não é bater numa organização X ou Y. Porque eu acho que a maioria dessas organizações não tá com esse pensamento. Porque é válido construir a sua organização revolucionária com todas as dificuldades que tem. Mas não é a única estratégia possível. E se a gente conseguir ter uma convivência harmoniosa de diferentes estratégias, para ver o que é que tá certo, eu posso estar errado, tranquilo. Tranquilo, se eu tiver errado, eu vou dizer, galera, errei. Então tá, vamos recalcular a rota aqui e vamos tocar o barco. Entende? Agora, aquele emocionado revolucionarista que vier nos comentários, que vier no chat, vai ser bloqueado e vai tomar porrada. Dessa gente eu quero distância. Gente que não constrói nada, que não comunica nada pra ninguém e que se acha um marxistão da porra, mas que só atrapalha o rolê, tá? Que se acha bom demais pra todas as outras organizações, entendeu? Que junta 100 pessoas, faz um ato. Sabe por quê? Essa turma, galera, não consegue. Eu não tô dizendo a soma das organizações quando participo de atos que são de grande relevância da classe trabalhadora e que todo mundo cola junto. Não. Um ato específico de uma organização formada por essa linha ideológica. Não junta numa cidade que nem São Paulo 200 pessoas. Tem dificuldade. Fazem um ato lá, cola 200 pessoas, eles acham que o ato foi um sucesso, numa cidade com, sei lá, 20 milhões de habitantes. Mas aí recebem aplausos e vários reforços dentro daquilo que estão fazendo e acham que estão certos. Enquanto estão à margem do debate público. Ninguém nem sabe que eles existem. E quando sabe que eles existem, acha só que é um bando de doido que tá lá atrapalhando. Essa turma eu quero distância. Essa turma eu quero distância. Mas o que eu percebi até agora? É a minoria da minoria.
É a minoria da minoria. Mesmo nas organizações, que estão com muita dificuldade, estão tocando lutas muito fodas. Muito fodas. Por moradia, por acesso à terra, por organizar trabalhadores em categorias. Tudo isso, gente, não compete com o que eu estou buscando. Não compete. Aliás, eu acho que o que eu estou buscando complementa essas lutas. Até porque se não for para complementar isso, de nada vale a minha estratégia. Então fiquem tranquilos, tá, gente? Fiquem tranquilos. Primeiro porque não tem candidatura nenhuma ainda. Isso vai precisar se concretizar. Então vai ter todo um debate dentro do partido aqui no Rio Grande do Sul. E eu preciso do apoio de vocês, tá? Nesse debate. Para que a gente mostre força política, mostre viabilidade e coloque o partido também numa situação de entender que é importante dar esse apoio. Então não tem nada definido ainda. Tá? Não é uma postura da soberana compor com o PCdoB, isso ainda está sendo discutido. O que foi avaliado até agora foi a permissão de eu assinar uma ficha no PCdoB, que vai acontecer amanhã, dia 26, lá na FACED da URGS. Estejam lá quem puder. Eu vou estar lá conversando com a galera, o evento é do Elias, é do PCdoB, eu vou estar na plateia. Mas eu quero aproveitar esse espaço para conversar com a militância, tirar dúvida, sabe? E tá ali junto, como eu faço em todos os meus eventos públicos, tá? Então não tem nada. A soberania ainda vai tirar linha sobre as eleições, não rompeu com nenhuma das organizações que está trabalhando junto até hoje, não tem nada disso. Tá? É uma coisa só que foi aprovada. O coletivo aprovou provisoriamente, porque isso ainda pode ser revogado também, tá? Nenhuma decisão ela é eterna. Se o coletivo entender que não foi uma boa decisão, isso vai ser revisto, tá? Mas no momento o que foi aprovado é assinar ficha no PCdoB. Diante destas intenções, depois a gente vê o resto. Até para ver se vai ser a decisão do coletivo. E não tem a menor chance de eu mudar aqui, gente, tá? Eu acho que é a única crítica que eu escutei, que eu senti a necessidade de trazer um argumento. Eu mudar o meu discurso não é uma questão de se eu vou mudar ou não. Eu não posso. Eu não posso. Eu sou pena de acabar com o meu canal. O que eu estou tentando fazer é algo diferente daquele velho oportunismo, que é entrar e se acomodar. O que eu estou propondo é uma pessoa que tem uma formação diferente dessas estruturas que a gente não quer reproduzir, que está tentando conseguir um espaço para disputar dentro dessas estruturas. Eu tenho outra formação, eu tenho outro capital político, eu tenho outra comunidade, e é impossível dissociar o meu trabalho, a minha imagem desta comunidade. Por quê? Porque é esta comunidade que faz eu existir enquanto quadro político. Sem esta comunidade eu não sou nada. Então eu não posso pôr em risco esta comunidade, porque isso iria pôr em risco a minha existência enquanto um quadro político. Então é só isso que eu peço que vocês pensem. Qual a chance que eu tenho de mudar meu discurso? Uma vez que mudar meu discurso e fazer o que vocês temem, seria acabar com o que eu estou construindo há 10 anos. Seria minha morte política. Então confiem. Confiem porque eu sequer tenho alternativa para fazer isso que vocês estão com receio. Só que eu tenho pressa. Eu sei que muita gente criticou também essa minha frase, eu tenho pressa. Eu tenho pressa porque também não é uma escolha minha ter pressa, gente. Não é uma escolha. Nós não temos tempo. Não é uma escolha ter pressa. Vocês estão entendendo? O que a gente vem fazendo não tá dando certo. Tem que errar diferente. Entende? Eu cito o exemplo do Jones, porque o Jones é outro que está fazendo algo também diferente, uma estratégia diferente da minha, que pode dar certo. Mas ele também tá comprometido. A Soberana também está comprometida, só que a Soberana rumou para um lado de organizar categorias de trabalhadores, e está dando muito certo. E esse é o debate que a gente está fazendo. Se cabe uma outra estratégia junto a essa ou não, e uma série de outras questões. Que lógico, não cabe aqui a gente colocar, que são questões internas. Mas o que eu estou querendo dizer, a Soberana também não vai mudar por causa dessa decisão.
tá? Não vai mudar. Agora, o meu entendimento de não colar com essa esquerda do joystick desplugado, isso não é uma questão. Dessa gente eu quero distância. Dessa gente. Ah, então você que é o marxistão da porra, você que sabe tudo, beleza, cara. Se você acha que eu não sou marxista, foda-se a sua opinião. Foda-se, eu não quero ser o marxistão da porra. Eu quero transformar o comunismo num movimento de massas. É só isso. Pra mim não interessa. Desde que a gente consiga. Não interessa se vai ser eu o líder. Desde que a gente consiga transformar o comunismo num movimento de massas. Tá bom, gente? Eu vou voltar a falar disso, tá? Isso que são as primeiras considerações. É óbvio, lógico que eu vou voltar a falar disso, tá? Mas, por enquanto, são essas as primeiras considerações. Então, peço apoio. Eu preciso de vocês. Porque se eu não tiver apoio, a minha estratégia não dá certo. A minha estratégia só vai dar certo se eu tiver como demonstrar a força política, que significa gente me apoiando nessa empreitada. Beleza, gente? Então deixa o like aí, confere se está inscrito e era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.